jogos, quando a gente anota essa palavra, a gente troca rapidamente com outras pessoas. Só muito boa tarde, tudo bem com vocês? Sei que depois de uma palestra assim concluída, não vai ser fácil mantê-los assim, com tanta atenção igual nós estamos, né? Uma satisfação estar dividindo esse palco com você. Paulinho, que é amigo de muito tempo, conhecendo agora da página, nossa amiga original dele, que sempre tem nos acompanhar. E dizer para você que vai ser um privilégio muito grande estar compartilhando algumas experiências que a vida nos traz. Tem falado sobre esse assunto há algum tempo. E se eu fosse falar sobre vida financeira, embora eu tenha conhecimento até acadêmico sobre isso, eu não teria coragem de falar, porque não teria os resultados necessários para a gente estar conversando, conforme o vídeo também já mostrou os deles. Mas, se tem algo que me fez crescer na vida, foi entender como ser mais produtivo, como gerir melhor o tempo. Uma das maiores, com certeza, uma das maiores reclamações do ser humano hoje é a falta de tempo. A gente queria um tempo para fazer um pouco mais, um tempo para ficar um pouco mais com a nossa família, um tempo para ficar um pouco mais com o filho, para jogar um futebol com ele, para fazer algo que de fato importa. E parece que a sensação que nós temos é que o mundo está muito acelerado. Não sobra mais tempo para nada. Poxa, eu queria tanto estudar, eu queria me dedicar, eu preciso ter um livro, preciso memorizar. E a sensação que tem é que eu estou me empurrando a vida, ou estou deixando a vida me levar. E é um desafio diário eu conseguir fazer alguma coisa para ter uma gestão de tempo mais eficaz. Mas para quê? Para ser mais produtivo. Só que eu entendi, as duas apenas vou falar para você, que produtividade precisa ter sustentabilidade. Não é fazer por fazer. Eu preciso garantir a qualidade de vida. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para você. Mas antes disso aqui, deixa eu te perguntar aqui, considerando aqui os último ano aí, vamos considerar os últimos 360 dias que você teve para trás, quem aqui teve pouco estresse? Quem aqui teve 50 anos de estresse? Não, cara, eu não tive nem muito nem pouco estresse. Tá? Alguém tem relativo estresse? Só para eu ter certeza, quem aqui tem sentido muito estresse? Geralmente, o estresse vem pela desorganização que nós temos. Com a percepção que a vida está passando, eu não estou fazendo nada relevante. Eu não estou vencendo na vida. Uma sensação, às vezes, de impotência diante dos desafios que a gente tem todos os dias. Na verdade, isso acontece de alguma maneira assim. Eu sou de Mirassol, sou de Mirassol, não Mirassol, tá bom? Sou de Mirassol. E mudei aos 17 anos para Goiânia, a convite do meu pai, que falou assim: nós vamos para Goiânia para você estudar. Nós chegamos nesse propósito e eu não consegui estudar. Até os 30 anos, quando eu já estava casado. Até eu conhecer primeiro a metodologia, que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós viemos, ao invés de conseguir estudar, que era o fator de transformação social que a gente entendia. Eu sou o primeiro formando dentro de casa, da minha família. E meu pai trabalhou no Banco Bradesco, mas não conseguiu também fazer a faculdade, só futuramente ele fez depois que eu tive convidado. Mas antes disso, eu consegui acessar um cargo de gestão, mesmo sem a faculdade. Porque eu sempre entendi que o trabalho dignifica o homem, era assim que meu pai sempre disse. E eu entendia e consegui, através do meu desempenho, ser gestor. Só que ali começou o problema. Uma certa manhã eu levantei, era um domingo, e eu percebi que eu estava deitado dentro do meu departamento, no canto da sala, no papelão. Eu lembro que eu olhei assim para os lados, se tinha assim uma mesa, tinha uns salgadinhos assim, bem velhos. Eu tinha um centro salgado, garrafas de Coca-Cola.
dor de cabeça tremenda. Eu fui ao banheiro, quando eu olhei no espelho, eu me desconheci. Eu pensei, não é sustentável isso. Meu cabelo estava caindo aqui na frente de mim. Eu tinha muita alergia, muita coceira. E uma sensação de derrota terrível. Por que derrota? Porque eu sabia que aquela oportunidade era muito importante. Era meu primeiro cargo de gerência. Eu estava no hospital da Polícia Militar. Meu chefe era um coronel. E ele falava assim para mim: você está preso administrativamente enquanto você não terminar aquele serviço. Eu nem sabia que eu, sendo civil, eu não precisava ser preso. Só militar que eu não podia dar uma ordem, mas ele era meu chefe. E eu ficava ali. E eu percebi que, ao olhar no espelho, que eu não ia para casa desde sexta-feira. Eu estava 3 dias no papelão, dentro do meu departamento, trabalhando, sem tomar banho. Foi aí que eu falei: eu preciso descobrir alguma coisa, eu preciso produzir mais, porque eu sempre tinha esse tempo. Não está tendo tempo, está faltando tempo. Se tiver tempo, vai resolver. Foi aí que eu fui buscar uma metodologia do espelho. Eu vou estudar sobre isso, eu preciso mudar, porque senão eu não vou conseguir desempenhar. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu entrei como gerente no faturamento hospitalar e a equipe toda que estava lá foi convidada para retirar. Descobriu-se um problema financeiro, 5 gestor, mais 5 pessoas trouxeram mais. A gente tinha um volume muito grande de guias para emitir no básico. Tínhamos uma glosa de 46% do faturamento. A cada 1 milhão faturado, você perdia 460 mil. Imagina a pressão que se dava do chefe. Pô, qual que é o ideal? O ideal é o passeio para 7%. Hospitais que tiverem forma, o Jéssica está aqui, da UTEC, sabe que é entre 1% e 3%, na iniciativa privada não dá para ser diferente do que isso. E eu, naquela angústia, falei: vou descobrir uma coisa. O que fez sentido para mim foi essa metodologia que eu vou compartilhar com vocês. Se não é minha, é do Cristian Barbosa, acredito que fez muito sentido para mim, porque eu estava num momento muito complexo. A primeira coisa que eu descobri é que, de fato, o dinheiro, o tempo, ele é um recurso. E eu queria colocar para você aqui uma pergunta, já que para vocês entenderem como é que o cérebro humano trabalha. O que você faria se tivesse à disposição 86 mil para gastar todo dia? Com essa condição aí, ó. O dinheiro que você não conseguir investir durante o dia não se acumula para o próximo. Pode parecer uma pergunta bem provocativa ou não, talvez de coach ou não. Nós não fomos condicionados com a abundância, nós somos condicionados com a escassez. E talvez eu não estou parando para pensar o que eu faria se de fato eu tivesse. Eu olho aqui, eu conheci o pai dele, o Yuri também, e outros empresários aqui de Caldas, que eu já morei aqui também. É tão bom quando uma pessoa que evoluiu na vida, evoluiu financeiramente. O que essas pessoas fizeram diferente? Eu te pergunto, por que você faria isso se todo dia você tivesse esse valor? Na verdade, a vida nos traz 86.500 e 400 segundos por dia. Eu concordo que você não tem condição, você não vai conseguir administrar o tempo que ele vai passar por qualquer maneira. O que eu preciso fazer? Administrar as escolhas sobre o tempo. É sobre isso. O tempo vai passar de qualquer maneira. Se você utilizar o bem durante, ele não volta mais atrás. Eu preciso entender que é o recurso mais precioso que nós temos. É o nosso tempo. Aí fica aquele negócio, as minhas 24 horas são diferentes das suas. Você não pode falar isso. Não é sobre isso, é sobre as escolhas que eu faço e que você também faz. Por quê? Você pode recuperar dinheiro, você pode recuperar energia, você pode recuperar a motivação, mas o tempo perdido ele nunca volta. E é por isso que eu não posso utilizar com aquele que tem importância. Com pessoas que não fazem parte da minha, que não contribuem para o meu propósito. Poxa, Cadu, mas isso é concebitismo.
como recurso, primeiro, ele é escasso. É pouco. Como todo recurso, ele não é renovável. E também ele não para. Não pode ser comprado. Como seria bom se nós pudéssemos comprar tempo? Tem até um filme lá que fala sobre isso. Como que seria? Ele só pode ser administrado. Cada decisão desse uso vai impactar diretamente nos seus resultados. E o que nós queremos? O que a sociedade nos pede? Produção. Nós que somos homens, principalmente, produtividade, crescer, trazer, prosperar, multiplicar. E ficou muito difícil a gente fazer essa performance na velocidade da evolução. Eu preciso compreender alguns aspectos disso aqui. Mas eu preciso antes de entrar em algumas curiosidades, eu gosto de conceito. Eu gosto desse conceito de tempo, que é um poeta contemporâneo brasileiro. Ele diz o seguinte: tempo é o que todo mundo diz não ter. Aquilo que todo mundo gostaria de ter mais. Crianças, mais 10 minutos. Adultos, mais um sábado. Um presidente, mais 4 anos. Um casal, mais um segundo. O melhor remédio do coração partido. O pior consolo de um amor perdido. Quanto menos se tem, mais se valoriza. Quanto menos se tem, mais se valoriza. E agora eu vou perceber, a gente vai ficando mais experimentado, mais velho, né? Ficando mais experiente. E a gente começa a observar coisas que a gente não via. Eu já estou me pegando, tirando foto de fogo. Esses dias falava eu, o chefe passando de frente do Paço Municipal, estava aquele IP amarelo daquele jeito, não parando o carro dessa para tirar foto. Mas em vez teve o tempo todo, foto da lua. Nossa, que louco bonito, eu vou tirar foto e eu boto no Instagram. Eu falei, minha filha, pai, você está muito tio? Eu sou o tio. Sabe o que significa? A vida te dizendo, o teu tempo nesse plano está acabando. E você talvez não viu bem. Você não parou para meditar o que de fato importa. Você não parou para ver muitas coisas simples que não custam nada que você está deixando passar. A percepção que nós estamos acabando nesse plano, ela aumenta com o processo de idade. Então, fique tranquilo. Se você está tirando foto de jardim, vai acontecer. Nas primeiras idades, a gente começa a tirar foto de carro, né? Carro, avião, essas coisas todas que chamam atenção. Mas depois coisas simples começam a fazer mais sentido. E aquilo ali, quanto menos se tem, mais se valoriza. A gente precisa entender que precisamos estar um pouco melhor nisso. Olha, na verdade, a gente fala que não tem tempo. Mas nem todo mundo tem. A questão é como você administra o seu. Olha aqui, 80% dos brasileiros, segundo a CSA, dizem que desperdiçam de 30 minutos a 3 horas por dia. No trabalho, tá? Vamos agora de 8. 30. Nós somos considerados, pela foto, foi feito uma análise, que um brasileiro, um americano, produz por 4 brasileiros. É ruim, né? É ruim falar isso. Mas tem a questão cultural? Tem. Mas países desenvolvidos, se for pegar qualquer país desenvolvido, e a produtividade não é muito abaixo de qualquer outro país. Então a gente desperdiça muito. Então a questão não é o tempo. O tempo todo mundo tem. A questão é como é que você lida com o seu. Olha isso aqui. Esse é um provedor que fez um levantamento global, onde mostra que o brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos por dia na internet. Nós só perdemos para a África do Sul, que fica 9 horas e 34 minutos de média. Aí eu te pergunto, você pode falar, não, mas hoje todo mundo trabalha no mobile, está no celular. Estão falando do valor do tempo total de tela. E aqui dá uma reflexão bacana. Será que tantos transtornos que nós estamos percebendo, mentais, o crescimento do transtorno mental das doenças mentais, não é em função do acúmulo de informações que nós estamos tendo? Via, principalmente, né, a tela que está chegando. Lembra que antigamente, para eu saber uma notícia, eu tinha que esperar sair na Veja ou o jornal publicar? Semanas. Se a notícia fosse
auxílio internacional demoraria até meses para chegar. Hoje não. Saddam Hussein morreu, nós assistimos a execução ao vivo de Saddam Hussein. Bin Laden foi caçado, nós assistimos, está lá no Netflix, pela câmera do sniper que matou. Lázaro passou quantos dias aí por dentro, e quando ele morreu, nós contamos imediatamente, em pouco mais de 2 horas, todos os tiros do corpo dele apareceriam no WhatsApp, no Brasil todo. Será que a gente estava mesmo precisando ficar nos alimentando de tais informações? Será que isso é uma consequência? É uma coisa que a gente pensava, que essa forma verdade, é só para a gente fazer uma reflexão, se de fato não estou passando muito tempo, e principalmente consumindo conteúdo que não é relevante. Olha, eu tenho minha posição partidária, mas eu estou completamente discutindo nessa polarização. Eu não sei por onde nós vamos. Está de um jeito que tudo é polarização. A seleção brasileira está aí, por exemplo. Não vamos ter mais, não queremos ter nem o Brasil não é braço, é Brasil, a camiseta aqui é amarela, não pode ser amarela mais. E olha onde nós chegamos. No caso de discussões que a gente fica eternamente gastando. Então, o tempo a gente tem, tá? A questão é como você vê. Eu posso ter esse outro levantamento também que traz 97% dos brasileiros admitem adiar a atividade no sentido de essa procrastinação. Nossa, só eu que tenho, não. 97% admitem para depois alguma coisa. E quem aqui sabe o que os brasileiros mais encontram na barriga? Primeiro lugar, disparado. 72%. Tem que ser com ela, né? Olha, tá aqui, né? Eu vou evoluir ainda. Eu faço à noite. Vou te mostrar porque depois por uma questão de tempo. A esposa precisa ir, eu fico com as crianças, então eu chego do trabalho, fico e ela vai, e depois 10 da noite eu viajo muito. Já tem que pegar a academia 24 horas, eu cheguei e já tem que bater na meta. Era que hora? 11 inteiras, 11 tênis. Em São Paulo, você me jogou direto para dentro da academia para dar tempo. Tem que fazer, não tem jeito. Vai doer, vai. Mas tem que ser exercício físico. Graças a Deus, estamos mais conscientes em relação a isso. Eu percebo que a gente evoluiu. Mas a gente já deixa tudo para depois. Amanhã eu faço. Mas essa é a modalidade. Use uma modalidade, Tiago. Faça peteca. Mas faça alguma coisa. Deixa, olha, é bom, seja o que for, faça, movimente-se, né? A gente precisa entender. A segunda coisa que a gente mais empurra para a barriga é a leitura. E nós perdemos muitos 10 anos, 2 décadas para cá, praticamente. Deixa eu te falar, nada substitui o poder da leitura no processo cognitivo, no processo de estruturação, do pensamento, inclusive da questão do posicionamento de cada profissional. Mas tem tutorial hoje, tem vídeo. Não é a mesma coisa pensando na semântica, pensando no processo cognitivo como um todo. A gente precisa ler. Quantos livros a gente precisa ler? Quem aqui é da área de administração? Quem é gestor? Só para quem está liderando, tem um cargo de liderança, está na atividade empresarial, né? Empresários a gente tem muito aqui também. Quantos livros você acha que a gente precisa ler para se atualizar hoje? Na velocidade que o mundo está pedindo? 50 livros por ano. Para você ser um profissional relevante. Nossa amiga aqui que é da área do direito, né? Certeza, se não se atualizar, já você sabe disso também. O que ele aprendeu hoje não vai servir mais para 10 meses, talvez. Então, a gente deixa tudo para depois. E por último,
passando aqui, né? Problema técnico. Acontece, tudo bem. 52%. Terceiro lugar, estou trazendo já encerrando essa parte. Cuidados com a saúde. E nós, homens, somos os mais afetados desse ponto. As mulheres vão, no mínimo, desde criança, desde adolescente, elas vão ao médico normalmente, mas não. Tem algumas senhoritas aqui, eu vou falar mais baixo. Vou falar. Cara, quanto a gente é bobo. Tem tanto cara ruim de cama porque não vai no médico. Eu fui ao médico depois de muito tempo, descobri que a testosterona era 150. Isso. Mas não sei como você está vivo. Eu achava que a mulher tinha uma pressão. Mas eu achava que era o sexo para mim em casa ali. Eu gosto demais, eu sou o cara. Vou entrar nessa mulher que gosta muito. Mas não, ela não dava conta de acompanhar. Falou o médico, Cadu, sua testosterona está muito baixo. Não, mas não é normal, não. E aquele cansado, vamos falando da parte dele sexual. E aquele cansaço que parece que não acaba. Aquele, sabe, você acordou de manhã e já está cansado. Acabei de dormir, já estou cansado, vou enfrentar a vida. E começou um tratamento. E nem precisei fazer reposição hormonal. Foi só um ajuste. Glicemia, colesterol, feedback de produção. 837 bati mês passado. A mulher a gente na foto, lembra? Uma certa vez eu falava, para ficar aí, pastora, você não pode para ninguém, não. Vou contar essa parte. Essa aqui não pode, não. Uma certa vez dessa, uns anos atrás, nessa vida de pouca testosterona, lembrou. Deu ruim. Aí a esposa chegou assim e falou, amor, ele é muito obrigado, eu faço o que você. Meu amor, deixa eu te contar, meu amor por você, enquanto eu tô brincando com ela, eu não fiz. Eu não te prometi nada enquanto meu amor é eterno enquanto tudo. E ela fez eu ir. E eu fui. E nós temos que ir. Mas estou falando da testosterona, mas sabe o que eu descobri? Eu tenho um indicador chamado lipograma, que é uma medição que nós temos que mostra a propensão que a gente tem para infarto. Natural é no máximo 33. É um indicador. Sabe quanto é o meu? 90. E ele é hereditário, não muda. O médico falou, olha, você é um cara, não dá, você vai infartar sem. Sim, 47, 40. Você tem que estar muito preocupado com isso. Então tem que monitorar a saúde agora. Não sabia disso. Comecei a saber ano passado. Porque a gente acaba achando que não tem tempo e vai deixando para depois. E as coisas vão mudando a proporção que a gente consegue. Por que isso acontece? Porque a gente tem um ciclo chamado de ciclo da procrastinação. Quem é que tem empresa no trabalho? Talvez esse exemplo funcione melhor para você. Na empresa geralmente é assim. A gente tem algo para fazer de manhã. E aí eu vou tomar um café primeiro. Porque eu preciso de café. Quem é que não precisa se acordar? Eu preciso de um ânimo, de uma motivação. E aí eu vou ter algo primeiro. Eu preciso também estar internado. Mas aí eu vou lá na rede social para dar uma olhada no que aconteceu lá no negócio do Vinícius Júnior da Alô, Brasil. Aonde foi a minha né? Então, enfim, aí eu volto lá na rede social e aí eu levanto e vou pegar uma água, porque é cansativo, saudável. Eu preciso tomar água, eu preciso me hidratar, todos nós precisamos. E aí, nesse intervalo, eu começo uma conversa no corredor, porque eu não vou ser delicado com o meu colega que começou a conversar comigo, contar da vida dele, contar no final de semana. E aí a gente começa a compartilhar dentro dos assuntos, e o tempo vai passando, e eu volto para a rede social, que pode ser que nesse intervalo, a gente fica um outro. E voltou para o Zé Felipe, e eu não percebi. Então, se eu não atualizar mais, o que eu faço? Eu acesso o conteúdo na internet para me atualizar na minha cabeça, né? Aí eu volto para a atividade
é importante? É uma pergunta que a gente tem que fazer. O importante é algo que tem prazo para ser feito. Vai trazer resultado para você a curto, médio e longo prazo. São atividades que estão se conectando à sua missão de vida pessoal, aos seus papéis, e sempre resolver isso para você em todos os aspectos. Primeira coisa, se é importante, tem que ter para ser feito. Eu sei que existe algumas metodologias que falam que pode ter alguma coisa que é urgente e importante. Não, aqui não. O que é importante tem que ter para ser feito. Se é urgente, deixou de ser importante, porque agora é urgente. Você não tem mais opção sobre aquilo. Você tem que resolver, não faça sobre isso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que você percebe, precisa ter tempo para ser feito e vai trazer resultados no curto, no médio e no longo prazo. Para quem? Para você. Não é para a empresa. É para você, primeiramente. Precisa ter um ganho. Poxa, eu estou aqui por quê? Vai ser interessante para mim? Eu vou ganhar com isso? Ah, mas eu tenho dinheiro envolvido. Tá, mas tem relacionamento envolvido, tem network, tem algum... Alguém me sentir bem nesse processo? Vou fazer negócio, vou ter contatos. Precisa fazer sentido. E urgente? Urgente, geralmente, você já conhece, né? Já acabou, não tem mais prazo para fazer. E são atividades que geralmente geram pressão. Quando a gente deixa o circunstancial ou importante, um certo tempo ele vira urgente. Mas também existe urgências que nascem do nada. Vai acontecer. Ah, não, urgência é tudo aquilo que eu não fiz. Não deve ser um trator. Vai ter coisas que não estão no seu controle. Está aqui, a ideia, de repente, sai hoje uma nova portaria de educação que tem que recadastrar todos os profissionais. Meu Deus, controle sobre isso? Ah, tem que agora a escala é outra agora. É 5 por 1, é 6 por 1. O que a gente vai fazer? Vamos correr contra o tempo para ver o que a gente faz. Igual nós fizemos com o piso de enfermagem. Que agora estava sério. Nossa, que vitória para a enfermagem. Tá, mas que resultado no longo para as empresas, que resultado para o próprio país, porque quem está subsidiando a maioria disso é o governo. Tem uma conta específica chamada com esse benefício aí, desse aumento foi feito. Então, e o circunstancial? São as atividades que desperdiçam tempo da gente. Você faz sem vontade, faz repetidamente, faz com as pessoas pela pressão de alguém, ou são as atividades que geralmente são feitas em excesso. Lá no departamento que eu falei para vocês, nós fazíamos 8.000 guias, nós digitávamos lá por básico. E, além de digitar no sistema, tinha que digitar no sistema bancário também, separatória de 6.000. Olhar para minha equipe, eles estão digitando. Quem é que motiva a fazer o mesmo serviço 2 vezes? É trabalho. Outra coisa. Para que certos compromissos familiares? Toda em casa a esposa chega, pô, nasceu o filho do meu sobrinho, vamos lá na festa do vô. Obrigado, faz sentido para você, vai lá, eu fico com sua mãe, fico com as meninas, você pode ir tranquilo. A gente começa a entender que para que sentar em certas mesas? De pessoas que às vezes até é interessante, é legal, é seu amigo, mas já não contribui mais no momento que você está. Você vai chegar, a pessoa vai ficar a vida toda reclamando, contando história, se dolorindo. Então a gente tem que ser um pouco mais criterioso e entender isso aí. Então o que eu preciso fazer? Eu entendo o que é urgente circunstancial e vou mitigar isso ao máximo tempo para que eu possa focar naquilo que de fato importa. Focar no importante. Tem que fazer sentido para você. E aí eu vou dar foco nisso, mas vamos entender um pouquinho. Ou seja, porque a intenção da metodologia é que você tenha pelo menos 70% do seu tempo focado no que de fato importa. Você escolhe. E aí você encontra. Então, eu queria que você pegasse o celular rapidinho, vai dar tempo de fazer o exercício todo. Aí tem um teste, esse QR Code, para a gente saber como é que está seu tempo. Você não vai conseguir fazer agora, mas pega um link e leva para sua casa, lá na coxinha, lá perto da esposa, brincadeira. Você vai e responda. Só para você pegar o link, ele vai te dar
depois de 10 questionamentos, qual que é a sua tríade atual? A maioria aqui vai dar assistência social, tá bom? Fique tranquilo. Qual que é a vontade? 90 dias que você pode fazer de novo, você vai ver a diferença. Quando você aplica a metodologia. Todo mundo conseguiu vir, depois faça em casa, faça com tempo, porque as perguntas não tem tempo para vocês responderem, mas eu fiz questão de deixar para vocês aí, né? Vai servir bastante. A gente tem um mito, continuando, que é o mito da produtividade, que é achar que está ocupado tão mesmo de ser produtivo. Tem gente que é tarefeiro demais. Eu lá deitado no meu departamento todo mês, passando noites lá, achava o seguinte: não, o sucesso ele vem pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho árduo. Cada vez mais eu pensava quando isso ia dar certo, eu estava dando conta de suportar contábil. Então não era estar ocupado todo o tempo, é focado de fato em importa, porque produtividade não é fazer mais, é fazer melhor. Não é sair fazer tarefa uma atrás da outra, ou fazer um compromisso que vai se tornar mais produtivo. Quando a gente quer ser um pouco mais produtivo, nós precisamos entender uma coisa para descobrir o que de fato importa, que é a sua identidade. Nossa, cara, mas identidade. Para onde você quiser. Então, e Yuri não vai precisar dessa aula. Em função do pai, do seu pai. Mesmo assim, eu digo, Paulo, a minha construção eu cheguei, na verdade, saúde, de novas, financeiro, fomos conhecer, o Jéssica também estava. E procurando quem é o seu autor da faculdade de técnica da FASA. Eu olhei um pai ansioso em chapéu. Ele parecendo um mestre de obra, né? Eu lembro a cena, ele estava abrindo um saco onde tinha dois pedreiros colocando resíduos da obra. Ele estava seguindo suporte, abrindo. Eu não consegui pegar na mão de vocês, alguém está sujo aqui, então vamos chegar. E aí, tipo, aquele tratamento que foi mostrando é um valor dele ao trabalho. Então, a identidade formada, percebe que o perfil, a educação de Yuri e seus filhos não eram problema. Aquilo que o colega te falou, porque você é assim. Eles veem um exemplo, as palavras transformam, mas o testemunho arrasta. É assim que a Bíblia fala. Né? E eu quero falar, os meus papéis, eu vou compartilhar com vocês rapidamente, talvez vocês vão ver o seu aí. Eu sou administrador de carreira e exerço a função de assessor executivo na organização social. A gente faz gestão de hospitais públicos, 14 hospitais do Brasil, em 6 estados brasileiros. A gente faz a gestão do LOL, Hospital de Alta Complexidade, Piso dos Leitos, um colaborador só lá. Nós fazemos em Manaus, aí temos o Hospital 28 de Agosto, um hospital público também, 680 leitos, alta complexidade, autismo. A gente administra o ECAD aqui em Goiânia, o ECAD CREA, também o HDS, Jataí, cidade também na Policlínica lá em Goiás. Estamos em Vitória, Espírito Santo, estamos no Mato Grosso do Sul, em Dourados, 3 hospitais novinhos inaugurados. Estamos no Mato Grosso, em Cáceres, e em São Paulo, de Paranaíba. Somos 16 mil colaboradores. Então, a maioria da vida está focada nesse papel. O assessor, o CEO do grupo, e a gente tem a parte que lida com vocês, foi muito fácil, entre outras coisas. Dentro desse papel, o ano passado, a gente muda muito para a operação. Nós fizemos 105 voos. Todo, mas tem mais papéis. Também sou empresário, sou sócio de uma consultoria, isso também demanda. Eu sou educador executivo nessa função que eu estou agora de palestrantes com vocês, e já fiz workshop ano passado em Manaus, estivemos em São Paulo agora, também. Estou indo para cá, no próximo dia 17, trabalhando muito na parte da gestão de saúde, que é a parte do meu corpo principal, mas trabalhando também sobre produtividade, nesse papel que eu tenho. Sou professor universitário, dou em dois cursos, MBA, na área de gestão de negócios, na área de negócios, e isso me demanda. Também sou professor de contabilidade e finanças corporativas no CEAP. E aí eu preciso conciliar essa minha vida com esses papéis que tenho. Sou voluntário nesse papel voluntário, eu sou professor de teologia. Nos 15 dias eu
botar na FACEG, é uma faculdade confessional, e eu me encontro muito na área. Sou estudante, porque a gente nunca pode deixar de ser. E depois que eu conheci metodologia, eu falei para vocês, já até os 30 anos eu não consegui estudar. Entrei na faculdade, fiz a graduação no IPOC, com 30 anos de idade. E nesse espaço minha filha estava nascendo. Eu fiquei desempregado. 7 meses desempregado. Sabe, você mandava currículo para todo mundo, não acontece? E para não ficar em casa, sem graça, eu ia para o IPOC, porque lá tinha café e bolacha, de graça. Da biblioteca. E eu ficava lá, e eu li todos, praticamente, da biblioteca, da área de administração de exame. E tinha um professor meu que ele falava assim, um dia chegou e falou, Cardoso, sobre esse aqui, o que você está estudando? Porque eles não tem tempo para ganhar dinheiro, não. Eu falei, professor, não tem outra opção. Vou dar certo, isso não tem plano B. De lá para cá, eu nunca mais para estudar, estou na 5ª especialização. Com 3, 4 certificações internacionais. Uma delas no Hub de Israel, sobre inovação, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Estive em Caldas Novas, treinador financeiro da saúde, ganhei um desafio imenso, ganhei também uma ação civil, vou chamar de minha, para dizer que eu sou gestor. Tem uma casa aqui, está bloqueada pelo juiz. Minha conta foi também, meu carro eu não posso vender, eu vou de casa, não posso pagar o conta. Não, eu te coloco na rua, porque eu não vou vender. Por quê? Porque tive que fazer escolhas que o homem tem que fazer. O Jéssica lembra, a gente tem um processo de pagamento de fora de ordem cronológica. Eu cheguei aqui, não era novidade para vocês que a e aí, o que a lei fala? Continua? Ele continua. Enfim, deixa pra lá, né? Enfim, a lei fala que você tem que pagar primeiro os mais antigos para depois. Só que aí faltou um sistema. Vai de Martins. Hospital da criança ali, que não pai, né? Com 11 bebês. Eu preciso acabando. E eu liguei para o Mike Martins e falou: vou te pagar. Você tem que pagar lá atrás primeiro. Então, ele metade das de trás você paga. Eu não vou pagar, não. E aí, o gerente fez todo um parecer de crítica. Nós sempre fazemos quando ele tirar da ordem cronológica. E nós tivemos que tomar decisão, ou, entre outras coisas que a gente fazia, ou você comprava oxigênio e lidava com isso, ou também daria responder depois do prefeito por isso, porque o Mike Martins não sabe um caminhão se tiver pago. É um desafio de gestor. O Yuri está aqui, né? Não, pensa muito nisso, né? Rapaz, lá você não fez, eu acho que isso tem uma coisa também. Se não tiver uma coisa familiar, tem que fazer para proteger o patrimônio. E fatalmente, se ele for um bom gestor, ele vai ter uma CPI para chamar de dele. Não tem como. Esse país nosso é complexo. E o Jéssica não conhece o processo, o sindicato faleceu se ele resolver esse processo. Estão atrás dos filhos dele para achar alguma coisa. Enfim, só para vocês entenderem que a gente precisa estudar, precisa conhecer os papéis que a gente desempenha na vida, vai existir bastante. Eu sou cristão, também sou pastor e também congrego, tá? Eu estou na sede, tenho os compromissos com a igreja, não deixo a igreja, não preciso pedir, e eu preciso colocar isso dentro da minha identidade. Eu sou pai de 2 meninas, a Alice e a Mariana, tem 14, e a Mariana está fazendo hoje. 8 anos. Eu vou sair correndo aqui. Porque para eu estar aqui falando de gestão de tempo, eu tive que organizar toda a festa. Só que eu cheguei em São Paulo ontem às 15 horas. E eu preciso resolver isso tudo para que ela, daqui a pouco, eu chegue só para dar um abraço nela e a gente comemorar. Porque ele não podia deixar de estar aqui com vocês, esse compromisso que eu fiz há muito mais tempo. Né? Eu sou pai, mas não sou filho. Isso também demanda tempo. Concorda que meu tempo de pai exige mais do que meu tempo de filho? Eu não consigo dar a mesma proporção em todos os papéis. Eu vou ter que dar mais atenção com o pai do que com o filho, mas eu quero trazer para você uma coisa muito pessoal. Quem já está me conhece, no ano passado, eu estava em Manaus trabalhando. Estava dentro dessa reunião com o secretário de saúde do Estado. Ele não me ligou, minha mãe passou mal. E ele passou mal, mas ele falou, levando para a rua, não, está muito ruim, vamos tentar tirar a culpa. E ele pensou, não, está tudo bem, aqui, vou tentar dar uma parada cardíaca. 70 anos, minha mãe. E eu de lá, cacei uma passagem, não tinha mais, eu já estava conseguindo voo para 3h30 da manhã. Passou o tempo, enfim, aí tentando tirar. Não, vamos arrancar ela daqui. Aí o médico estava
lá, o diretor do supermercado que morava em Goiânia. O pessoal do SAMU não vai tirar sua mãe. Porque quando conseguir a vaga, o SAMU chegou, eles foram tirar ela da marca, ela deu o segundo parágrafo. Eles vão tirar. Ela precisa estar bem para ser transportada. Eu peguei e falei, ok, contrata uma UTI que os caras faz coisas têm coragem. Só que a gente tem que pedir a aplicação do médico. Ele ligou, olha aqui, doutor Zonda, sou amigo do Cadu, sou médico da família, ele está com a mãe, só autoriza a gente a tirar? Não. E ele botou no plano. Isso já era 8 horas, quando ele botou nas 8 horas da noite. Falei, não, aqui não vai dar mais nada, não. Se ele botou agora, eu vi que a condição dela é só questão de tempo, eu vou avisar com tempo. Enfim, minha mãe faleceu. E eu lá no trabalho. Lá em Manaus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque 10 dias antes desse episódio de falecer, ele me chamou. Meu filho, onde você está? Eu estou em São Paulo. Eu quero falar com você. Tá bom, eu cheguei quinta-feira. Semana na terça. Eu quero falar com você sozinho. Tá bom. Quando cheguei no Santa Catarina, ela me ligou. Já chegou? Eu falei, já cheguei, mas eu quero minha mala aqui. Você vai vir aqui hoje? Eu vou passar no trabalho. Eu quero falar com você hoje. Sozinho. Mãe, eu vou passar lá então. Vou pegar o carro no trabalho. Peguei, passei feliz. Los Angeles ali. Subi. Eu morava em Trindade. Cheguei trabalhando sozinho, praticamente. Vou entrar aqui, né? Entrei no quarto. Ela estava com a Bíblia aberta. A Bíblia deu 2 referências aqui para mim. Eu adoro ela. Como ela está com você? Eu não sei o que é isso. Vou dar uma na minha cabeça. Abençoou minha família, minhas filhas, minha profissão. Levantamos. Tomamos um café para mim. E nós fomos para despedir. Quando eu saí no portão, ela falou assim: Deus me curou. O jeito dela fala, pastor, Deus me curou da coluna e da diabetes. Agora está voltando para o céu. Eu vou para o céu. Faz sentido. Se Deus te curou, por que você vai para o céu? Agora você vai viver, você tem que ter anos. Então, eu sempre falei para Deus que eu não quero ficar lá. Não quero ficar lá. E agora eu venho. Abracei ela, peguei ela, entrei no carro. Quando eu olhei para a cruzou do carro, já saí. Ela está dando tchau. E cara, me deu o coração, me deu entrando. E essa foi a última vez que eu tive. Se eu não tivesse ido. Também pode começar a história com você. Eu ia todos os dias na casa da minha mãe, não, mas eu entendi que nesse papel eu tenho algumas obrigações. Como é que a gente trata a nossa identidade dentro dos papéis sociais que nós temos? Alimentando de alguma maneira. Você tem que alimentar de alguma maneira. Porque é isso que faz quem você é. Pode ser que algumas pessoas tenham muito menos papel que eu tenho. Tem uns caras que é um absurdo isso aqui, tá bacana, tudo bem. Mas você precisa alimentar. Quantas? Você vai dar conta de todo dia almoçar na sua família? Não vai, porque você tem que almoçar na sua família. Mas não dá para fazer uma ligação uma vez por semana? É sobre isso. Eu sou esposo, sou marido. E isso não tem conta de tempo. Isso demanda habilidade. E o tempo que elas precisam, né, que elas querem, o tempo que elas precisam é um tempo de qualidade. Sabe o que significa isso? A gente tem que ter coragem de dizer, cara, o que é interessante no nosso tempo? O que é interessante para você? Eu levo ela em algumas consultas. É interessante. Ela gosta que a gente saia pelo menos de 15 em 15 dias, só nós. E eu errava muito, porque eu queria ser romântico. O que eu fazia? Ia no restaurante depois. Ela podia falar, amor, vamos direto. Outra caminha, a gente está perdendo muito tempo. Vamos direto para lá, a gente está na volta, depois a gente vai, a gente anda com as meninas, com a família de todo mundo. Outra coisa, eu dando flor, no aniversário do Brasil, eu fiquei, se me der esse dinheiro. Faz muito mais sentido eu comprar uma roupa. Ok, deixa eu trazer isso. A gente precisa de gastar tempo para descobrir esses detalhes, a gente passa a vida todas as vezes, não tem coragem de perguntar.
estiver vivendo com estranho, o que é que de fato é interessante? Talvez a gente ache que é relevante para ele, não faz. Mas a gente não tem tempo de qualidade, tem que dar sua vida em cima, tem que botar regra. Ele, papai, não vai ficar aqui dentro do quarto agora, você pode ficar. É o nosso momento, porque os meninos vão, as crianças vão competir sua atenção. Você vai lá da sua casa. Quem é que quer ficar perto de você na sua casa? Eles querem, eles ficam sedentos pela sua. E às vezes atrapalham esse processo. Eu sou gênio também. E minha sogra mora comigo. Minha sogra, no ano passado, ela teve 4 vezes no sol. Não tem. Minha sogra hoje está no paliativo, lá na minha casa. E eu tenho algumas tarefas desse papel. Como é minha esposa que cuida dela, eu preciso de resolver. Por exemplo, antes de vir para cá, eu recebi oxigênio. Se eu não prestasse, né, não tivesse resolvido o oxigênio, eu não poderia estar aqui, porque se acabar, acabou. Ano passado, ela teve 4 vezes no colo. Na terceira vez que ela foi, eu liguei para o diretor, que trabalha com a gente, eu falei, doutor Fabrício, é a terceira vez que minha sogra volta, a quarta vez que minha sogra está voltando, 4 vezes, não ficou 12 dias, não ficou 28. Me ajuda aí. Aí ele falou assim, defina ajuda. Falei, pô, vou definir ajuda. Aí você está pedindo tipo de ajuda para você. Cara, eu quero que ela bebê. Eu ficava assim. Não deixa ele morrer, não. Eu falei, só que eu não estou obrigado por isso. Enfim, a gente recebeu ela em casa há 6 anos. E ela entrou nesse processo depois da Covid. Ela está com 11 comorbidades. 11. Mas é o que minha mãe não queria, entendeu? Eu achava que ela ia primeiro, porque estava ruim na época que minha mãe faleceu, era só, tinha passado 4 meses. Minha mãe foi e ela ficou. Mas para entender que a gente tem, você que é gênio, tem que ser o papel. Né? Então a gente tem que, se eu deixar de fazer isso aqui, como é que fica a minha função de marido? Se eu não peço suporte. Tem como agora eu recebi ele você, tá mentira, só para de casa. Porque vou ser sincero para vocês. A minha casa adoeceu com esse processo. Você pode estar achando que eu estou aqui contando vontade, porque eu sou, né, o cara vem aqui para dizer que ele já conquistou muito na vida. E essa dificuldade, uma vez mais, reforçada. Sócrates, Platão e outros já falavam que a Bíblia sempre falou, que é espiritual e corpo. Existe essa divisão. Eu preciso compreender e achar o equilíbrio. Então, não é só fazer, mas é só ser equilibrado. Não é só ir para a igreja, não é só ir, né, para a academia. Então, é sobre estar equilibrado dentro dessas dimensões. Qual que é os 3 princípios? Primeiro precisa dar sentido para o seu tempo. Não gaste o tempo com aquilo que não faz sentido para você. Não permita que as pessoas também gastem seu tempo. Aprenda a dizer não. É tão libertador. Aquela experiência produtiva, que você não precisava editar, por que eu estou aqui? Então, foque nisso. Faça que cada dia ajude a realizar seus sonhos. Paulo falou sobre a questão dos sonhos. É importantíssimo. Só que você tem que conectar tudo que você está fazendo aos sonhos que você está traçando. De alguma maneira, esse aqui está ajudando a revisar, então eu estou atuando. Mais vale uma boa execução do que uma boa estratégia. Não adianta a gente planejar, saber o que fazer, mas não age. E aí, sobre isso, eu preciso trazer algumas dicas. Como é que eu vou otimizar esse meu tempo? Primeira coisa, descobrir seus pontos fortes. Você tem coisas que vai ganhar pelo outro. Você já descobriu? Se você descobrir, você vai ganhar muito tempo. Sabe por quê? Você vai ficar tentando desenvolver aquele tanto de talento e habilidade que você talvez nem tenha antes. Você já tem algo talvez pronto. Tá bacana. Tem um cara que está no Orlando. Tem um cara que está acabando de ganhar dinheiro em Orlando. Sabe o que ele está fazendo em Orlando? Lá diz que era na saída dos parques. Eu nunca fui, tá, gente? Me disseram, tá em São Paulo, o colega meu contando. Ele está fazendo espetinho. A gente está fazendo. E lá o churrasco é diferente. Desculpa. X-salada, o sanduíche, tipo esse podrão desse que a gente conhece, que é hot dog. O que os brasileiros estão muito brasileiros lá, ele achou uma oportunidade de fazer o quê? Uma coisa que ele sempre fez bem, que não é novidade. Não tem escala de inovação.
Anote tudo que tiver na sua cabeça. Tire da sua cabeça as suas obrigações, suas atividades, seus compromissos. Anote em um lugar só. Inclusive, profissional e pessoal. Deixa eu esquecer que tem uma consulta ao dia para acompanhar. Então, comece a anotar aqui para não ficar na sua cabeça. Divida as tarefas grandes em pequenas ações. Tá com uma coisa muito grande para fazer? Batia. Lembra lá do TCC? O que o professor fazia? Eu quero um TCC assim. Não, mas TCC não vai sair fácil assim. Vai. Você vai ter na primeira semana eu quero só o título. Me dá o tema. Aí você vai. Na segunda semana você volta, me dá o abstrato, o resumo. É 15 linhas só. Depois eu quero o quê? Introdução. 2 páginas, no máximo. Não pode passar disso. Depois o que eu quero? Desenvolvimento. Aí eu chego na conclusão, bibliografia e tal. E o que é uma tarefa grande? Quem sabe o que é uma tarefa grande? Toda tarefa que passa de 3 horas é grande. Tá? Passou disso, faça um corte nela. Cria uma subtarefa para você, o cérebro entender que você está ganhando. Né? E gera medida. Planeje o seu tempo, seu dia, sua semana e delegue o que você não sabe fazer. Para quem aqui é gestor, a gente acha que a gente é muito bom em certas coisas. A gente não sabe fazer o quê? Não passa para o colaborador. Eu sempre fui muito bom digitador. Eu descobri que 62% das vidas do meu departamento que digitava assim. E com 5 pessoas digitavam mesmo que eu sozinho. Com 15 anos eu fui, quando mudou a do crime, quando o Tribunal de Justiça de Goiás mudou para a informatização, eu fui chamado de na rua, era office boy, e eu fui no lugar da pessoa do cartório do crime ser escrevente, porque eu tinha digitação e ela só tinha etnografia. E eu fiquei por 4 anos, então eu aprendi a digitar muito rápido. Nas audiências todas, quem fazia era eu com o juiz. E eu cheguei do meu trabalho, achando que eu sou um digitador. E eu descobri que o que estava acontecendo, o departamento precisava de quê? Precisava de gestor. E eu era só mais um digitador. Eu me alegava. Todas as coisas que a gente fala, tenta fazer, cara, só fazer mais rápido. A gente precisa aprender isso. Essa parte tem que legal. Você não consegue o que você quer, você consegue o que prioriza. Detalhe, não existe prioridades. Não é? É prioridade dele. É bem que alguma coisa que começar. Defina, vou começar por aqui, vou fazer isso, minha prioridade é essa. Não pode ser 2. Matei aquela, eu vou para o próximo. Não dá para a gente ficar navegando. E o que eu faço primeiro? Primeiro as atividades mais rápidas, mais fáceis. Tá no seu trabalho, tem tanta tarefa, começa com as pequenininhas. 5 minutos, 10 minutos, mais fácil, não tem complexidade. Para quê? Nosso cérebro é feito para economizar energia. Começa com algo muito denso de processamento, ele vai roubar energia. Então, começa com os pequenininhos, opa, estou vencendo. Fiz mais um, nossa, 5 minutos, já está pronto. Então, você vai fazendo o cérebro entrar nesse núcleo. Resolva qualquer audiência o mais breve possível. Chegou urgência na sua vida, cara, a urgência é essa educação, ela não espera. Resolve o problema. Resolve, porque senão vai virar um caos. A urgência tem que parar tudo, resolve e volta para o seu planejamento. Né? Essa é a regra. Concentre nas atividades mais importantes. O que você define como importante é aquilo ali que eu vou dar foco. É aquilo que eu vou priorizar. Conseguir. Falei para vocês, aqui que você acha? Precisa, além do conhecimento, precisa agir. O Paulo Vieira tem um livro bacana de redação, recomendo. Muito bacana para quem quer sair da procrastinação, quer pensar um pouco. Faça sempre, não pare. Está nas suas tarefas, resolva. Só que eu sei que isso é um processo competitivo. Porque eu quero desempenhar, eu quero ser produtivo, eu quero fazer mais, eu quero conquistar mais. Meu desempenho, na verdade, é o quê? É o meu comportamento, é colocado em ação. A ação que vem antes da intenção. Ou seja, a atitude foi falado aqui. Né? E a atitude é o que eu quero fazer, o comportamento é o que eu faço. Tem gente que está fazendo alguma coisa sem querer. Não decidiu aí, né? Não vai ter performance, não vai ter produtividade, porque está sendo sabotado, está tendo incongruência. Ele está fazendo, mas não quer não. Então, eu preciso entender que a ação, antes eu tenho intenção, e eu tenho também a emoção, que é o sentimento. Só que tudo começa no pensamento.
A Bíblia fala, transformar pela renovação da nossa mente. Suas crenças, os seus valores, vai definir a sua ação. Só que isso acontece num processo mental seguinte. Aquilo que eu penso, determina o que eu sinto, que determina o que eu quero, que determina o que eu faço. Aquilo que eu penso, determina o que eu sinto, determina o que eu quero, que determina o que eu faço. Isso é um processo, toda ação, seu cérebro rola esse programa. O que acontece se você está na empresa, ou num lugar, ou num ambiente que não está vinculado com suas crenças e valores? Você vai ser sabotado. Vai chegar bem aqui na hora da atitude. Você até pode até fazer que estão te pagando, mas a intenção é outra. Quer ver? Não tem nada contra. Empresas como a Ambev, né, há um tempo atrás, a Ambev ela estimula a competitividade dos vendedores. O colega meu compartilhou que se era comum eu, o Paulinho, estar na Ambev trabalhando, ia fazer a nota com o Paulinho, passava lá para fazer minha nota, via que o carro do Paulinho estava lá, furava o pneu dele. E corria na roda dele 20 anos. O Paulinho chegava e falava para o Lucas, o gerente dele bate palma. Entendeu? Cara, não estou falando que está certo ou está errado. A questão é, falou para mim, tá? Pode dizer que para você está ok. Então, é sobre isso que a gente tem que entender. E, de fato, a gente encerrando. Que nós temos mais duas palestras aqui. Não sei se vocês sabem que tem qualquer cara. Tá, 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 mas estou fechando aqui, cara. O que de fato é importante? Já parou para pensar? Para trazer aqui no estado. Primeiro, já falando, ninguém para ser feito. Não é para diz respeito a relacionamentos, amigos, filhos, companheiristas, lados profissionais. Tem que trazer o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E tem que te dar a sensação de dever cumprido. O que é importante, você vai, poxa, que bacana. Deu certo. Venci. Posso olhar o benefício que isso vai nascer. Né? E aí, eu pergunto para você, o que de fato é fora? Como o Rick falou, como o Paulinho falou, para mim, a família é muito importante. Tudo que eu faço, comentário. Por que eu estou aqui hoje, no dia do aniversário da minha filha? A gente se conecta muito com ela e com a minha esposa. Sair e falar, pô, vai ser sucesso. Pô, tem que falar, né? Não sei se vai ser sucesso. Vai dar certo. Eu estava num podcast em São Paulo e a Mariana mandando, pai, que bacana, pai. Vamos te chamar, vamos te chamar. Vamos te chamar, vai ser muito bacana. Isso nos dá uma energia. Tudo que eu faço responde ao que é importante. Eu não faço nada mais hoje, pastor Renis, se não estiver respondendo ao que importa. Pode ser que para você, esteja aqui, ó, escrito bem grande assim, ó, vida financeira, pode ter um carro aqui bacana, pode ter o que você quiser. Pode ser que a foto seja importante, não sei, mas você precisa descobrir o que de fato importa. Para quê? Para você conectar as coisas a isso. Estou fazendo isso porque eu vou chegar nesse ponto. E eu sempre quis muito isso. Não, mas o que aconteceu? Para resumir, quando eu tive o controle do meu tempo, entendi os meus papéis. Percebi que eu não estava performando, não é porque eu era um cara agarrado, não é porque eu percebi que estava botando energia em coisas erradas. Eu comecei a focar. Eu contei para vocês lá para cá. Eu estou numa empresa multiestrutural. Estou no melhor momento profissional. Estou com 5 especialização. Estou estudando bastante, estou dando aula. Estou estudando aqui com vocês. Mas eu estou cuidando também para mim. Tá bacana lá, mas eu estou tranquilo. O que eu viajei a semana toda e estou aqui de novo hoje? Eu tenho um déficit mental. Nossa, estou tão crescendo na profissão, mas a minha casa está abandonada. Estamos passando o que a vida nos trouxe. Infelizmente, esse momento é um momento difícil. A pessoa vai tentar adoecer uma casa toda. O que eu vou fazer? Chorar e parar? Não, eu vou fazer continuar. As oportunidades não esperar. Eu esperei uma vida toda. E olha que eu pensei muito tarde, não tenho na faculdade, para ter as opções que eu tenho hoje. Eu não posso, eu tenho que crescer ao mesmo tempo, com equilíbrio, sem adoecer. Porque também agora eu não posso adoecer.
É outra coisa que eu não posso, não tem nesse momento, eu não tenho direito de conhecer. E aí eu tive que correr atrás, médico, monitorando, academia, alimentação, aquelas coisas que a gente não dava, demora muito para dar. Eu sei que eu não posso cumprir, porque eu tenho uma obrigação de algo que é muito importante para mim. A pergunta que eu faço é para você. Desculpe o que é importante. Canaliza sua energia para isso. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida de uma maneira natural. Quando você sabe quem é, os papéis que você tem, a importância que isso tem na sua vida, cara, você faz suas escolhas de dentro com muita tranquilidade. Você faz isso no fluxo, tranquilo, sem dor. Sem perceber, você já fez as escolhas que você precisa fazer. Eu posso deixar aqui, quando você bate, eu diz o seguinte: todo mundo é capaz de produzir um forte impacto em seu mundo. A maneira de fazê-lo é concentrar-se no presente. Hoje é o único tempo para você realmente dispor. É muito tarde para ontem. E não há como depender do amanhã. Hoje é o único tempo que você realmente dispõe. Não há como depender do ontem. Né? Não há como. Não é tarde para o ontem. Não há como depender do amanhã. Mas tem que ser presente. E a vida está em si. Eu espero que você se encontre. Espero que tenha de alguma maneira ajudado você nesse processo. E agradeço muito pela atenção de vocês, pelo Paulinho, Kenny, por oportunidade mais uma vez. É o terceiro live comigo, então estamos juntos. E vou deixar aqui, quem quiser entrar em contato, tem aí os contatos, todos. E será um prazer estar com vocês indo da Goiânia, ter um tempo, dar um toque para a gente, faz um café estratégico junto. Recebo vocês lá no nosso escritório, ali em Los Angeles, e vai ser muito bom estar ampliando esse nosso relacionamento de público. Pessoal, vocês gostaram? O Ricardo vai ter que sair para o aniversário da filha dele, tá bem justificado demais, né? Nós temos aqui uma lembrancinha, Ricardo, aqui uma lembrancinha para você, né? Uma boa lembrança, quando você for assar aquela carne, você vai lembrar da gente, tá bom? Chama a gente, ó, a foto. Chama a gente, né? Pessoal, nós temos um intervalo agora, né? Um coffee break oferecido pelo amigo Ito, juntamente com o Life Begin. E o Reinaldo quer falar agora. Você tem que prometer, Reinaldo. Você está tranquilo? Porque a gente tem que deixar o quem faz o coffee break, Ah. o principal falar. O principal, né, Moisés? Mas o sol tá bem dormindo, tem você que tá tirando um cochilo. Nós vamos ter 15 minutos, ter um lanche ali sem repor energia, que eu sei que não gosta de repor energia, beleza? Então vamos sair, ter um café, ter um lanche ali. Obrigado ao nosso amigo Ito por ter proporcionado para a gente. O negócio tá